Tá a fim de saber como se faz a rotação de cura com o seu sacerdote da especialização de disciplina, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando na minha loja da Amazon. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? То брудер, солдат. Я готов отвечать. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia intermediário avançado para sacerdote da especialização de disciplina. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. É importante dizer que eu recomendo construções de cura mais voltadas para raids. Eu vou tentar não fazer um vídeo muito longo, mas caso fique eu divido em duas partes, mas isso é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, aumenta a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de disciplina? Eu fiz aqui um top 4 em que, em primeiro lugar, nós temos aceleração, em segundo, crítico, em terceiro, versatilidade e em quarto, maestria. Inteligência deve ser sempre o seu status primário. Ele que vai aumentar diretamente todo o seu dano e cura. Versatilidade aumenta o seu total de dano, redução de dano recebido e também a sua cura. A aceleração aumenta a velocidade do lançamento dos seus feitiços e redução do cooldown de algumas habilidades. Crítico aumenta as suas chances de causar o dobro do dano e cura. E a maestria eu vou explicar em breve. É importante dizer que, diferente do estilo de outros curadores que apenas curam, não que você não possa ajudar com dano nos outros curadores, mas não é meio que o foco, né? Ou algo presente assim que interaja com a sua cura, o sacerdote disciplina tem uma mecânica de cura em que você, para maximizar as suas curas, alterna entre curas e danos. E isso vai curar passivamente o seu grupo, através de expiação, que é uma passiva que eu irei explicar. Por experiência, mesmo eu sendo mais do tipo que prefere apenas curar alvos, eu posso dizer que é uma mecânica interessante e até mesmo divertida. É uma ótima especialização. Beleza, inicialmente vamos para as habilidades de classe, ou seja, que todo sacerdote possui. Em primeiro lugar temos a passiva Vontade Férrea. Ataques corpo a corpo contra você fazem com que receba Vontade Férrea, reduzindo em 15% o dano recebido, dura 8 segundos e pode acumular até 2 vezes. Essa é uma passiva defensiva que nós temos, e quando a gente recebe um ataque corpo a corpo, vai fazer com que a gente proque essa passiva, e vai reduzir em 15% todo o dano recebido durante 8 segundos, e pode acumular até 2 vezes. Salto da Fé. Puxa o espírito do membro de um grupo ou raid, trazendo o alvo instantaneamente para sua frente. Essa é uma habilidade que ela serve para você ajudar algum integrante do seu grupo, ou para salvar ele, ou para puxar ele de um mau posicionamento durante alguma mecânica. Então é para ajudar o grupo dessa forma. Temos Ressurreição. Traz um aliado morto de volta à vida com 35% dos pontos de vida e mana. Esse feitiço não pode ser usado em combate. Essa habilidade é o nosso ressuscitar padrão, né? Que ressuscita apenas um alvo individual e não pode ser usado em combate. Temos Reconforto Mental. Acalma o alvo reduzindo em 10 metros o alcance do ataque dele. Somente afeta alvos humanoides ou draconianos. Não gera ameaça e dura 20 segundos. Esse é o debuff que a gente vai causar no inimigo, na verdade, né? E desde que ele seja humanoide ou draconiano, você reduz o alcance do ataque dele. Ou seja, se ele for alcance corpo a corpo, ele vai ter que chegar mais perto de você. Se ele for ataque de longa distância, ele também vai ter que chegar um pouco mais perto de você para atacar. Funciona dessa forma. Temos Punição. Pune um inimigo causando X de dano sagrado. Prece Desesperada. Aumenta em 25% o máximo de pontos de vida por 10 segundos. Você é curado instantaneamente nesse mesmo valor. Recarga de 1 minuto e meio. Essa é uma habilidade que é para autopreservação, uma habilidade de cura, né? Ela vai aumentar o seu máximo de pontos de vida, vai te dar uma cura no mesmo valor, mas você só pode utilizar em você mesmo, né? Então é só para autopreservação mesmo. Temos Palavra Sombria Dor. Uma palavra de trevas que causa X de dano de sombra instantaneamente, mais X de dano de sombra ao longo de 16 segundos. É um dot que você vai causar ali no inimigo. Temos Palavra Sombria Morte. Uma palavra de vinculação sombria que causa X de dano de sombra ao alvo. Se o alvo não for morto por Palavra Sombria Morte, o lançador receberá dano equivalente ao dano causado ao alvo.
dano aumentado em 150% contra alvos com menos de 20% dos pontos de vida. Não ativa expiação. Essa habilidade a gente não vai utilizar com frequência, porque eu vou explicar sobre expiação e ela infelizmente não ativa expiação, né? E ela tem um problema. Se você não matar o alvo, você vai receber uma quantidade de dano bem alta até em você, dependendo da situação, né? Então, assim, é uma habilidade para finalizar, mas se você achar que o inimigo não vai morrer, eu não recomendo muito utilizar, a não ser que você esteja com a vida máxima. Você pode acabar se matando, na verdade, com isso. Temos palavra de poder Fortitude. Embui o alvo em vitalidade, aumentando em 5% o vigor dele por 1 hora. Se o alvo estiver no seu grupo ou raid, todos os membros do grupo ou raid serão afetados. Essa é uma habilidade que dá um buff de 5% a mais de vigor. É importante sempre que você entrar em uma raid, um grupo, você usar essa habilidade. Ela dura 1 hora, então você não precisa se preocupar muito em ficar usando sempre, né? Mas é bom que sempre no início sempre que você entra num grupo, você utilize o buff. Temos palavra de poder escudo. Essa é praticamente a nossa habilidade principal. Protege um aliado por 15 segundos, absorvendo X de dano. Você não pode proteger novamente o mesmo alvo por 7,5 segundos. Essa é uma habilidade seguinte, você vai usar um escudo num alvo que vai absorver uma grande quantidade de dano, mas você não pode utilizar o mesmo escudo nessa mesma pessoa durante 7,5 segundos, né? Depois desse tempo, aí você pode utilizar de novo o escudo nele. Temos infusão de poder. Imbui o alvo em poder por 20 segundos, aumentando a aceleração em 25 segundos. Recarga de 2 minutos. Esse é um buff que a gente vai escolher em quem a gente vai usar do nosso grupo e vai aumentar a aceleração dele em 25% durante 20 segundos. Tem uma recarga razoavelmente mediana, 2 minutos, né? Então a cada 2 minutos você pode potencializar a performance de alguém do seu grupo, seja você, outro curador ou um DPS. Ou tanque, se você quiser, enfim, só tô dando um exemplo. Temos impacto mental. Atinge a mente do alvo, causando X de dano de sombra e prevenindo os próximos X pontos de dano que ele causar. Recarga de 14 segundos. Vamos lá, você vai causar um dano leve no inimigo e você vai prevenir uma quantidade boa de dano que ele vai causar para você depois disso. Você vai causar um dano e vai prevenir que ele te cause uma certa quantidade de dano. Temos grito psíquico. Solta um grito psíquico fazendo com que 5 inimigos em um raio de 8 metros fujam, desnorteando-os por 8 segundos, o dano pode interromper o efeito. É uma habilidade de controle de grupo em que a gente vai causar medo em até 5 inimigos ali, né, num raio de 8 metros. A gente vai fazer com que eles fujam, mas o dano pode cancelar esse efeito e fazer eles voltarem a atacar você, ou seja lá quem eles estiverem atacando. Temos dissipar magia. Dissipa magia no alvo inimigo, removendo um efeito mágico benéfico. Isso aí é pra gente causar um dispel no inimigo, caso isso seja possível, ele seja suscetível. Então vamos supor, você está enfrentando um inimigo, ele usou um buff nele que aumenta o crítico dele. Você vai dissipar esse efeito nele, caso seja possível. Temos dissipação em massa. Dissipa magia em um raio de 15 metros, removendo toda a magia nociva de 5 alvos aliados e um efeito benéfico de 5 alvos inimigos. Essa dissipação é potente a ponto de remover efeitos mágicos que normalmente não são dissipáveis. Recarga de 45 segundos. Vamos lá. Esse é o nosso dispel em área. A gente vai ter 2 tipos de dispel. Um dispel comum, individual, e esse dispel em massa, que é o dissipação em massa. É uma recarga de 45 segundos. Dentro da área que você escolher, ele vai remover todos os efeitos nocivos em até 5 aliados, incluindo efeitos que normalmente não são dissipáveis. E também, se tiverem inimigos ali com efeitos positivos, benéficos neles, você remove até um efeito de até 5 alvos. Então é dessa forma que funciona. Temos desvanecer. Você desvanece, removendo toda a sua ameaça e reduzindo o alcance de ataque dos inimigos contra você. Recarga de 30 segundos e esse efeito dura 10 segundos. Essa é uma habilidade de autopreservação, onde, por exemplo, se um grupo de inimigos fugiu da ameaça do controle ali do tanque e foi até você, você pode utilizar essa habilidade para remover a ameaça e fugir, e durante esse tempo de 10 segundos, o alcance dos ataques inimigos vão ser reduzidos. Isso vai dar tempo do tanque controlar de novo aquele grupo e puxar a ameaça dos inimigos para ele de volta. Temos controle mental. Controla uma mente que tem até um nível a mais que você por 30 segundos. Então, se o nível máximo da gente é 60, nesse caso aqui vai ser 61, até no máximo 61. Não funciona contra seres demoníacos, mortos-vivos e mecânicos, ou seja, tem restrição de raça, essas aí que eu falei. Compartilha diminuição progressiva com outros efeitos desorientadores. Essa habilidade ela serve para a gente fazer controle de grupo também, onde a gente separa um inimigo em específico por conta de alguma mecânica, ou que você tenha proatividade ou que o grupo tenha solicitado para você.
sendo que só pode ser, quer dizer, não pode ser contra demônios, nem mortos-vivos e nem mecânicos. É isso. E nesse caso também é importante dizer que o seu personagem vai ficar parado onde ele está, ou seja, vulnerável, enquanto você controla a mente do outro alvo, né? Que você vai ficar andando com ele, colocar ele num lugar específico, fazer alguma mecânica, enfim. Seu próprio personagem vai ficar parado ali. Então, se acontecer alguma mecânica que dê um dano explosivo onde você está, você vai ter que cancelar o efeito ou então você vai morrer. Temos agrilhoar morto-vivo. Agrilhou o morto-vivo inimigo por 50 segundos, impedindo qualquer ação ou movimento do alvo. Dano cancela o efeito, limite de 1. É uma habilidade de controle de grupo, porém exclusiva para mortos-vivos, então é bem limitado, só vai funcionar para morto-vivo. Agora vamos para as habilidades específicas de disciplina. Começando por Poder do Lado Escuro. Palavra Sombria Dor tem chance de potencializar com sombras sua próxima penitência, aumentando em 50% a eficácia. Eu vou citar o que é penitência ainda, mas resumindo, quando você lança a Palavra Sombria Dor no alvo, tem passivamente aí uma chance de fazer com que proc, Poder do Lado Escuro, e vai potencializar a sua penitência, aumentando no caso o dano dela ou a cura realizada por ela. Eu ainda vou explicar. Temos Maestria Graça. Suas curas e absorções são aumentadas em X% nos alvos com expiação. Expiação é uma passiva que eu vou citar, que é a próxima passiva que eu vou citar, mas de qualquer forma, quanto mais maestria a gente tiver, vai fazer com que nossas curas e escudos, né, absorções, vão ser aumentadas em um percentual nos alvos que tiverem essa passiva expiação. Só vai funcionar realmente para os alvos com expiação. Expiação. Palavra de Poder Escudo, Recomposição Sombria e Palavra de Poder Resplendor também aplicam expiação no alvo. Ao causar dano mágico, você cura todos os alvos afetados por expiação em 50% do dano causado. Então vamos lá. Qual é a mecânica do expiação? Quando a gente usa as habilidades que eu citei, que é o Palavra de Poder Escudo, Recomposição Sombria e Palavra de Poder Resplendor, a gente vai causar esse status no alvo, expiação. Ok. No caso do Resplendor, ele faz essa aplicação de expiação em área, né? Em até 5 inimigos, que eu também vou explicar. Mas é o seguinte, quando você aplica expiação no alvo, toda vez que você causar dano mágico ao inimigo, você vai curar todos os participantes do seu grupo que tiverem essa expiação neles em 50% do dano que você causa. Então, no caso sim da especialização de disciplina, você precisa curar e dar dano também, porque é a mecânica específica de disciplina. Então, por exemplo, eu uso expiação no tanque. Eu não preciso curar ele diretamente para poder curar ele, usar habilidades de cura específicas. Claro que eu posso, mas estou dizendo assim, eu não preciso. Eu posso simplesmente, já que ele está com essa marcação de expiação, causar dano, ajudar na fonte de dano, né, da raid, e passivamente eu vou estar curando essas pessoas que têm expiação neles. Então, o ideal é o quê? Que a gente sempre renove expiação no alvo, né, no seu grupo, no caso, e cause dano para ajudar a matar mais rápido o inimigo e ainda assim curar passivamente todo mundo que tiver expiação. Ou seja, acaba que é uma cura em área, só que, lembrando, ela vai curar 50% do dano que você causa. Quanto mais dano você causar, maior vai ser a cura passiva e em mais de uma pessoa ao mesmo tempo, desde que você tenha aplicado expiação a mais de um alvo. Se for em um alvo apenas de qualquer forma, ele vai estar sendo curado dessa forma. Isso ajuda você também a economizar mana, porque ao invés de gastar mais mana com habilidades de cura direta, dependendo da situação, você consegue contornar e curar várias pessoas ao mesmo tempo passivamente através do expiação. Então eu vou explicar isso mais pra frente quando eu for falar mais da parte prática. Temos supressão de dor. Reduz em 40% todo o dano recebido por um alvo aliado durante 8 segundos. Pode ser lançado sob atordoamento. Vamos supor que você tenha sido atordoado e o tanque está precisando muito de uma mitigação de dano forte, que é esse o caso. Você consegue utilizar a supressão de dor nele. Aqui tem um problema que é o seguinte, a recarga é muito alta. 3 minutos de recarga. Então a gente não vai usar essa habilidade sem necessidade, né? 40% de redução de dano é uma ótima redução de dano, mas ela vai durar 8 segundos com uma recarga de 3 minutos, né? Então é melhor usar com sabedoria. Temos ressurreição em massa. Traz todos os membros do grupo de volta à vida com 35% dos pontos de vida e mana. Este feitiço não pode ser usado em combate. Essa é a habilidade padrão
que a gente tem de ressuscitar os membros do grupo, só que em área. Então é que a gente mais vai utilizar porque é mais prática. Ela ressuscita todo mundo, ao invés da primária, que é ressurreição individual, né? Então, nosso ressuscitar em área e não pode ser usado em combate. Temos recomposição sombria. Envolve um aliado em sombras que curam em X pontos de vida, mas com um custo. Essa habilidade, ela cura uma quantidade massiva de pontos de vida. Ela cura muitos pontos de vida. Aí agora vem a tal da barganha. O aliado recebe X de dano a cada 1 segundo até que tenha recebido X de dano total de todas as fontes ou que abandone o combate. O que isso quer dizer? Ela tem um custo de mana que não é muito pequeno, mas ela cura muitos pontos de vida. Porém, apesar dela curar isso tudo, o alvo vai ficar recebendo dano periódico até que ele tenha recebido uma quantidade moderada de dano, não é muito baixa, uma quantidade moderada, de dano total de todas as fontes ali durante a luta, ou até que ele abandone o combate. Acabou o combate, o dano sobre tempo some. Mas você pode contornar esse efeito negativo dessa cura utilizando o escudo nele também. De qualquer forma, aplicando outras curas. Mas o escudo já dá uma quebrada nesse efeito, né? Nosso palavra de poder escudo. Mas ainda assim é uma cura muito boa. Temos purificar. Dissipa os efeitos nocivos no alvo, removendo todos os efeitos mágicos e de doença. Recarga de 8 segundos. Purificar é o nosso dispel primário. A gente tem o dissipação em massa, que é o dispel em área, e esse aqui é o nosso dispel individual, recarga aí de 8 segundos. Temos penitência. Lança uma salva de luz sagrada causando X de dano sagrado ao inimigo, ou curando X, que é uma quantidade massiva de cura, de pontos de vida de um aliado ao longo de 1.8 segundos. Pode ser lançado em movimento. Recarga de 9 segundos. Essa habilidade é uma habilidade muito boa de cura. Ela cura muitos pontos de vida. Se você quiser causar dano, você causa dano moderado ao inimigo, né? Apenas um inimigo. Mas ela cura muito individualmente. E ela pode ser lançada em movimento. E a recarga ainda é baixa. Então penitência é uma ótima habilidade aqui, tanto para a gente curar, quanto para a gente causar dano. Temos palavra de poder resplendor. Um estouro de luz que cura X pontos de vida do alvo e 4 aliados feridos em um raio de 30 metros. Aplica expiação com 60% da duração normal, recarga de 20 segundos e máxima de 2 cargas. Então vamos lá. Quando a gente utiliza as 3 habilidades específicas da passiva de expiação, as 2 primeiras, que no caso aqui são palavra de poder escudo e recomposição sombria, elas vão aplicar a expiação durante 15 segundos. Já a palavra de poder resplendor, ela não causa expiação com o tempo máximo, né? A duração dela vai ser 60% da duração normal. Porém, ela aplica a expiação em até 5 alvos, que é o alvo principal que você escolher, e até 4 aliados feridos em um raio de 30 metros. Ou seja, você consegue usar a expiação em pelo menos umas 5 pessoas periodicamente. Vai depender da necessidade de você usar a palavra de poder resplendor, porque ela é uma cura em área. Então, supondo que não tenha várias pessoas ao mesmo tempo levando dano, não tem tanta necessidade assim de você usar a palavra de poder resplendor. Porém, se tem dano em área causando problemas numa situação, e vai causar, né, se tratando de raid, você usa a palavra de poder resplendor, né? Enfim, só explicando qual seria o uso. É uma cura diária e vai aplicar expiação ali. Como são 5 alvos com expiação, toda vez que você parar de curar para causar dano ao boss ou aos inimigos, todos esses vão ser passivamente curados. Com 50% do dano que você causa, eles vão receber em cura. Então é uma habilidade muito útil pra gente. Temos palavra de poder barreira. Evoca uma barreira sagrada para proteger o local, selecionado por 10 segundos, reduzindo em 25% todo o dano recebido e impedindo que o dano atrase o lançamento de feitiço. Recarga de 3 minutos. Essa é uma habilidade muito interessante e bonita. Quando você utiliza, fica esse efeito aqui, ó. Fica um domo, né? Uma redoma aqui esférica de luz que protege todo mundo dentro dessa área aqui durante 10 segundos. E ela reduz em até 25% o dano que todo mundo recebe ali e não deixa que o dano que eles levam atrase o lançamento de feitiços, seja seu ou seja de qualquer um dentro daquela área ali. Então é uma habilidade de mitigação de dano em área. É uma habilidade muito boa, porém recarga alta de 3 minutos. Isso implica dizer que a gente não deve desperdiçar essa habilidade. Temos nova sagrada. Provoca uma explosão de luz sagrada ao seu redor,
causando até X de dano sagrado aos inimigos e curando X pontos de vida dos aliados, em um raio de 12 metros. Eficácia reduzida se houver mais que 5 alvos. Se sua nova sagrada causar dano a pelo menos 3 inimigos, outra nova sagrada será lançada no mesmo lugar, pouco tempo depois, com 50% de eficácia. Essa é uma habilidade de dano em área e cura em área, mas é bem fraca. Então, assim, estou explicando para vocês terem o conhecimento, mas eu particularmente não uso essa habilidade. Ela é bem fraquinha, porém ela é instantânea, né? O certo seria, se for o caso, você sair passeando pelos lugares e usar ali essa habilidade de forma instantânea para curar, mas vai ser uma cura tão pequena e, assim, eu não acho que de fato ela vale a pena, mas enfim, só para conhecimento. Dá para você curar muito mais com outra habilidade que eu vou citar e também com a nossa passiva de expiação, né? Que é muito mais importante. Temos Enlevo. Assim que usar Palavra de Poder Escudo em um alvo e por 8 segundos depois disso, Palavra de Poder Escudo absorve mais 200% de dano, né? E pode ser lançada em alvos com alma enfraquecida. Alma enfraquecida é o debuff que faz com que a gente não possa usar escudo na mesma pessoa antes de 7,5 segundos, né? O que o Enlevo vai fazer? Ele tem uma recarga de 1 minuto e meio. Ele vai remover essa limitação, né, de não poder usar escudo seguido no mesmo alvo, vai remover essa limitação e vai fazer com que o Palavra de Poder Escudo absorva mais 200% agora de dano, tanto quando você lançar após ativar esse efeito do enlevo, quanto durante 8 segundos até depois disso, né? Não vai durar muito, mas dentro dessa janela aí de 8 segundos, se você precisar, você pode ficar usando escudo nesse alvo até acabar esse efeito, né? Potencializado com 200% a mais de absorção e sem restrição de poder utilizar. Temos Demônio das Sombras. Evoca um Demônio das Sombras para atacar o alvo por 15 segundos. Recarga de 3 minutos. Essa é uma habilidade de dano extra que a gente tem. A gente vai evocar um ajudante que dura 15 segundos para nos ajudar a causar dano. Como ele tem uma recarga alta de 3 minutos, também é bom pensar um pouco sobre qual vai ser o melhor momento para você utilizar ele. Você pode utilizar ele no começo de uma luta para dar, por exemplo, um burst de dano, já que as lutas de raid vão demorar, e ou você usa a cada 3 minutos para ajudar no DPS nas curas, ou você guarda para um momento específico que você saiba que vai precisar. De qualquer forma, dá para você fazer esse gerenciamento, isso aí você vai pegar na prática, porque como é para ajudar em dano, tudo bem que quanto mais dano ajuda na nossa cura realizada, mas nesse caso aqui também não vai atrapalhar tanto a ponto assim se você perder uma janela dele num momento específico. Mas fica aí minha recomendação de você fazer esse cálculo pessoal. Temos Calcinação Mental. Energia sombria irradia do alvo, causando X de dano de sombra ao longo de 4,2 segundos a todos os inimigos em um raio de 10 metros do alvo. Essa é uma habilidade de dano em área que a gente tem, que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, por exemplo, vamos supor que durante o encontro tem vários inimigos ali, antes do boss, né? Situação que tem vários trash mobs, etc. Se a gente escolhe um alvo ali, os inimigos estão empilhados, né, junto com o tanque. Quando a gente usa essa habilidade em um alvo específico, os alvos ao redor vão levar dano também. E é uma quantidade moderada de dano, é uma habilidade canalizada, né? Então, enquanto você está atacando, durante esses 4,2 segundos ali você não pode se movimentar. Se você realizar outra ação, vai cancelar o efeito dessa habilidade. Mas é uma habilidade razoavelmente boa para dano em área. Beleza, agora que eu já expliquei as habilidades de classe e de especialização, vamos para a explicação e recomendação dos melhores talentos. Da primeira linha de talentos nós temos Castigo, habilidade passiva. Penitência dispara um raio de luz sagrada adicional por toda a duração. Ou seja, uma habilidade que vai potencializar a nossa habilidade Penitência. Temos Virada do Destino. Após curar um alvo com menos de 35% dos pontos de vida, você causará 20% a mais de dano e realizará 20% a mais de cura por 10 segundos. É uma passiva interessante porque quando você cura um alvo abaixo desse valor, né, com vida baixa, você ganha um buff e você vai causar 20% a mais de dano e vai ganhar 20% a mais de cura por 10 segundos. Você só vai ganhar cura na realidade, porque quanto mais dano você causa, mais cura você tem e você ainda vai ganhar mais cura também. Então é um talento que vai fortalecer bastante a sua cura. Em terceiro lugar nós temos Cisma. Ataca a alma do inimigo com um surto de energia sombria, causando X de dano de sombra e aumentando seu dano mágico contra o alvo em 25% por 9 segundos. Recarga de 24 segundos. É um talento de dano
que além de causar um dano bom, um dano moderado para pesado de sombra no inimigo, você ainda aumenta 25% do dano mágico que você causa contra ele, o que vai resultar em cura, desde que você mantenha expiação no alvo, ou em outros alvos, né? Por isso que é importante a gente manter sempre esse buff de expiação em alguém, porque quanto mais dano a gente causa, maior vai ser a cura passiva no nosso grupo. Dessa linha de talentos, eu vou recomendar para vocês como primeira opção o Cisma. Como eu expliquei, uma habilidade que causa uma boa quantidade de dano e aumenta o dano mágico que você causa contra ele, né, durante 9 segundos, o que vai resultar em cura passiva também. Caso você não tenha gostado dessa habilidade, ou por algum motivo você prefira algo passivo, ou seu foco não é tanto uma habilidade específica de dano, seja qual for, minha segunda recomendação vai para a Virada do Destino. É um talento passivo e o efeito dele é muito bom também. Porém, ele é restrito aos usos em que você precisa que alguém no grupo esteja com vida baixa, né? Então, fora essas janelas aí de vida baixa de alguém, esse talento não vai ter utilidade. Mas enfim, é um talento bom também e é a minha segunda recomendação. Da segunda linha de talentos são talentos de utilidade. Nós temos em primeiro lugar Corpo e Alma. Palavra de Poder, Escudo e Salto da Fé aumentam em 40% a velocidade de movimento do seu alvo por 3 segundos. Ou seja, toda vez que você utilizar essa habilidade em alguém, ele vai ter 40% a mais de velocidade de movimento durante 3 segundos. A segunda habilidade é Masoquismo. Que demais! Ai, que delícia! Quando você lança Recomposição Sombria em si mesmo, o efeito de dano periódico cura você, ao invés de causar dano, e reduz em 10% todo o dano recebido. Ou seja, é uma habilidade de autopreservação muito boa, e quando você usa Recomposição Sombria em você vai ganhar uma cura extra e redução de 10% de dano recebido durante uma janela de tempo. Então é para isso, autopreservação. Em último lugar, nós temos Pena Angelical. Põe uma pena no local selecionado, o primeiro aliado que pisar nela receberá um aumento de 40% na velocidade de movimento por 5 segundos. Apenas 3 penas podem ser colocadas por vez. Recarga de 20 segundos, máximo de 3 cargas. Essa é uma habilidade que ela vai melhorar a movimentação geral do seu grupo, né? Você vai colocar 3 penas no máximo ali em pontos específicos, e os 3 primeiros que passarem ali vão receber movimentação extra. Então é uma habilidade que você pode ajudar o seu grupo a se movimentar em mecânicas que exijam esse tipo de habilidade, né? Porque no caso você pode salvar de um wipe, né? Você ajuda a pessoa a fugir ali de um momento de necessidade. Da terceira linha de talentos nós temos Disciplina do Escudo. Quando sua palavra de poder escudo for totalmente absorvida, você recuperará instantaneamente 0,5% do seu máximo dos pontos de mana. Ou seja, uma habilidade aí que vai ajudar você a recuperar um pouco de mana. Em segundo lugar, Dobra-mente. Substitui o nosso Demônio das Sombras. Evoca um Dobra-mente para atacar o alvo por 12 segundos. Você recupera 0,5% do máximo de pontos de mana toda vez que o Dobra-mentes ataca. Recarga de 1 minuto. Então vai substituir o nosso ajudante por outro. Ele vai ficar 12 segundos ali te ajudando, causando dano. Toda vez que ele causar dano, você recupera 0,5% dos pontos de mana. Em terceiro, nós temos Palavra de Poder, Consolo. Por favor, não façam piadinhas sobre esse nome. Atinge o inimigo com o poder celestial, causando X de dano sagrado e recuperando 1% do mana máximo. Ou seja, é uma habilidade de dano extra que a gente vai ter, vai ajudar na cura de expiação. Tem uma recarga de 14 segundos, não custa nada e, além disso, recupera 1% do seu máximo de pontos de mana. Dessa linha de talentos, minha primeira recomendação vai para Palavra de Poder, Consolo, sem piadinhas. Caso você não queira uma habilidade ativa, acha que vai te confundir, ou não queira uma habilidade de dano direto, enfim, seja lá qual for o motivo, minha segunda recomendação vai para Dobra-mente. Tudo bem que você vai perder uma habilidade entre aspas, porque ela vai substituir uma que você já tem, mas pelo menos aí seria uma segunda recomendação viável. Durante 12 segundos você vai recuperar toda vez que ele causa dano 0,5% da sua mana, né? Então, dessa linha de talentos todas vão ter de qualquer forma uma função de recuperar mana para você, mas essa fica a minha segunda recomendação e a primeira fica a Palavra de Poder, Consolo. Da quarta linha de talentos nós temos Voz Psíquica. Reduz em 30 segundos a recarga do Grito Psíquico, que é o nosso controle de grupo que causa medo nos inimigos próximos. Em segundo lugar nós temos Mente Dominante. Você também pode controlar o seu próprio personagem enquanto o controle mental estiver ativo, mas controle mental passa a ter uma recarga de 2 minutos e não pode ser usado contra jogadores. Controle mental é aquela habilidade que eu falei de controle de grupo, que você fica parado controlando a mente de um inimigo
e você pode se movimentar com esse inimigo, mas seu personagem fica parado. Esse talento vai retirar essa restrição, vai fazer com que o alvo que você usou o controle mental fique mais como se fosse um ajudante enquanto você controla o seu próprio personagem. Porém, a mudança é que ela passa a ter uma recarga de 2 minutos e não pode ser usada contra jogadores. A terceira opção seria a Força Rutilante. Causa um estouro de luz ao redor de um alvo aliado, que você vai escolher, repelindo e reduzindo em 70% a velocidade de movimento dos inimigos próximos por 3 segundos. Recarga de 45 segundos. Outra habilidade de controle de grupo, que vai reduzir e repelir reduzir a velocidade de movimento e repelir inimigos que estejam próximos do alvo que você escolheu. Dessa linha de talentos, eu recomendo como melhor opção o Força Rutilante. Caso você queira uma segunda opção, vai depender muito da sua necessidade mesmo durante o encontro, para você escolher o Voz Psíquica ou Mente Dominante. Mas em segunda opção, eu recomendaria o Voz Psíquica. Em primeiro, Força Rutilante. Da quinta linha de talentos, nós temos Pecado de Muitos. Uma habilidade passiva que aumenta em até 12% o seu dano, e esse efeito diminui para cada aliado afetado pela sua expiação. Ou seja, de forma natural você vai ter 12% de dano aumentado. Cada vez que você utiliza expiação em um alvo, o seu percentual de dano aumentado vai reduzindo um pouco. Então, para cada alvo aliado que você afetar com expiação, vai diminuir um pouquinho desse seu dano passivo. Porém, ainda assim, ainda que você tenha bastante alvos afetados por expiação, vale a pena você pegar esse talento. Você vai ter um aumento passivo de dano sempre independente da situação, você vai ter um aumento de dano. Esse é o ponto. Mas para cada expiação ativa diminui um pouquinho, assim que a expiação sai, o dano aumenta um pouquinho de novo. Então, sempre você vai ter algum aumento de dano. É um bom talento. Em segundo lugar, nós temos Contrição. Quando você cura com penitência, todos os alvos com a sua expiação são curados em X pontos de vida. Toda vez que você usar o penitência, quem tiver a expiação ativa vai receber uma pequena quantidade de cura. E por último, Sabá das Sombras. Faz um pacto sombrio, restaurando X pontos de vida do alvo e de outros 4 aliados feridos em um raio de 30 metros. Por 7 segundos, aumenta em 25% o dano e a cura dos seus feitiços de sombra, mas você não pode lançar feitiços sagrados. Recarga de 30 segundos. Essa é uma habilidade que você faz uma barganha. Ela vai curar uma boa quantidade de pontos de vida do alvo e de até outros 4 aliados feridos ali próximos, e durante 7 segundos aumenta em 25% o dano e a cura dos seus feitiços de sombra. Porém, o problema é que você não pode usar feitiços sagrados, e dependendo da situação eles vão ser necessários. Então, assim, é uma barganha meio problemática. Dessa linha de talentos aqui, eu vou recomendar para você o Pecado de Muitos. Como eu falei, passivamente você sempre vai ter um aumento de dano, e vai diminuir um pouco para cada expiação nos aliados do grupo, mas assim que a expiação sai, o seu dano aumenta de novo. Então, assim, não requer nenhum gerenciamento da sua parte, e é um efeito passivo que é muito bom. Então, a melhor opção aqui desses três talentos seria o Pecado de Muitos. O Sabá das Sombras pode acabar te atrapalhando, então acho que pode te confundir mais do que te ajudar. E o Contrição, a cura é muito pequena. Então, dessa linha, eu só recomendo mesmo o Pecado de Muitos. Mas fica aí a opção de vocês. Da sexta linha de talentos, nós temos Expurgar o Mal. Substitui palavra Sombreador. Purifica o alvo com fogo, causando X de dano de fogo e mais X de dano de fogo adicional ao longo de 20 segundos. Espalha-se para mais um inimigo próximo quando você lança penitência no alvo. Então você vai substituir a palavra dor por essa Expurgar o Mal, né? Causa esse efeito todo. E se você lançar penitência no alvo que estiver com esse Expurgar o Mal, ele vai pular para o inimigo próximo, vai se espalhar, na verdade, né? Se você fizer a mesma coisa no outro, vai espalhar de novo, por aí vai. A segunda opção seria Estrela Divina. Lança uma Estrela Divina a uma distância de 24 metros à frente, curando X pontos de vida dos aliados e causando X de dano sagrado aos inimigos no caminho. Após alcançar o destino, a Estrela Divina retorna para você, curando os aliados e causando dano aos inimigos no caminho novamente. Cura reduzida acima de 6 alvos. Essa habilidade é o seguinte: você vai lançar uma bola para frente, quem estiver de inimigo vai levar dano, quem estiver de aliado vai ser curado, essa bola vai voltar, vai fazer a mesma coisa, e tem uma recarga de 15 segundos, não é uma recarga longa, mas a cura vai ser reduzida se tiver acima de 6 alvos ali nessa linha reta. A terceira opção seria Halo. Cria em torno de você um anel de energia sagrada que expande rapidamente para um raio de 30 metros, curando X pontos de vida de aliados e causando X de dano sagrado aos inimigos. Também a cura é reduzida acima de 6 alvos. Ou seja, o interessante é que você use essa habilidade para curar menos de 6 alvos, né? Então, numa raid,
infelizmente a cura dela vai ser reduzida. Ela é melhor, o funcionamento dela vai ser melhor para masmorra. Mas enfim, como uma cura diária extra, ela ainda é útil pra gente. Tem uma recarga de 40 segundos. Dessa linha de talentos aqui, eu vou recomendar para vocês o Halo, em primeiro lugar. É uma cura alternativa diária que a gente tem. Infelizmente tem o efeito negativo de que a cura vai ser reduzida acima de 6 alvos, mas ainda assim ela cura bem dentro dessa limitação dela e causa uma quantidade de dano razoável também aos inimigos nessa área. O importante só é que você se posicione de forma que você pegue pelo menos de 6 para baixo inimigos, pelo menos dessa forma. E aí você pode até dar um contraste e contornar, na verdade, a limitação dessa habilidade. Caso você queira uma segunda opção, vai depender. Quer uma fonte extra de dano? Usa o Expurgar o Mal, que ela vai funcionar de forma mais segura. Caso você queira uma habilidade para curar e causar uma quantidade de dano semelhante ao Halo, aí pega o Estrela Divina. Porém, o Estrela Divina tem um problema que você pode simplesmente errar. Se você usar e por um acaso seus aliados se separarem, se dividirem, saírem daquela área ali, errou a cura. Se os inimigos também saírem, errou o dano. Então é uma habilidade que é um pouco mais complicada de você acertar dependendo da situação, né? Mas enfim, em primeiro lugar eu recomendo o Halo para vocês. É mais simples de utilizar. Só a recarga que é um pouco mais longa. Da última linha de talentos nós temos Brandura. Expiação reduz em 3% o dano recebido, ou seja, passivamente os alvos com expiação vão ter 3% de redução de dano. Em segundo lugar, nós temos Couraça Espiritual, substitui a nossa habilidade em Levo e retira ali a limitação de escudo e melhora a absorção do escudo, né? Substituindo em Levo, a gente tem uma recarga de 1,5 minuto. Por 10 segundos, Penitência, Palavra de Poder Resplendor e Expiação criam escudos de absorção equivalentes a 80% do valor, ao invés de curar. Ou seja, quando você utiliza Couraça Espiritual, ela vai fazer uma mecânica diferente. Ao invés de Penitência, Palavra de Poder Resplendor e Expiação curarem, elas vão gerar escudos de absorção equivalente a 80% do valor que ela iria curar como escudo, ao invés de curar, né? Vai fazer dessa forma. Ou seja, vai ser baseado em você fazer mais escudos do que você curar, né? Quando você ativa o Couraça. E por último, nós temos Evangelismo. Estende a duração de todas as suas expiações ativas em 6 segundos. Recarga de 1,5 minuto. Então vamos lá. O evangelismo ele funciona da seguinte forma. Nós temos ali o expiação. Usamos a expiação, né? Vamos lá. A gente usou a expiação em vários alvos ali ao mesmo tempo, com palavra de poder resplendor, com escudo, não importa a fonte, a gente usou. Quando a gente usa evangelismo, a gente vai estender a duração de todas as expiações que você conseguiu realizar em 6 segundos. Então, por exemplo, se elas estão acabando tem 2 segundos, você vai ganhar 6 segundos para cada um que tiver essa expiação. Então ele vai para 8. O que isso vai fazer? Ele vai aumentar o tempo de efeito em que você vai causar dano e curar passivamente todo mundo. Então ela potencializa dessa forma e é muito bom também. Dessa linha de talentos, todos esses 3 talentos aqui, eles vão ser úteis para vocês. Todos eles vão ser viáveis. Por exemplo, o evangelismo seria a minha melhor recomendação em primeiro lugar. Porque ele vai melhorar a sua cura com expiação, principalmente na questão de expiação em área, né? Cura em área. Então o evangelismo é a minha primeira recomendação por isso, focando em cura de área. O Couraça Espiritual, se vocês quiserem como uma segunda recomendação, até primeira, por exemplo, vai ser de acordo com, por exemplo, com a necessidade. Ao invés do Couraça Espiritual ser uma habilidade para você curar, é uma habilidade que vai melhorar escudos. Você vai gerar escudos em área graças ao efeito do expiação, porque você vai lançar expiação. Já o Couraça Espiritual funciona de forma diferente, o foco dele não é curar, é você causar escudos com 80% do valor que ele iria curar, né? Como escudo, você vai gerar escudo com outras habilidades sem ser o Palavra de Poder Escudo, né? Através de Penitência, Palavra de Poder Resplendor e Expiação. Todas essas habilidades vão gerar escudos ao invés de curar. Então, uma habilidade que foca mais na negação de dano, proteção de dano através da absorção, do que diretamente como cura, como seria com o evangelismo, né? Então, todas são viáveis, o que vai depender vai ser a sua necessidade ali. O que você quer? Você quer mais escudos? Usa o Couraça Espiritual. Você quer mais cura, aumentar o tempo de cura da sua passiva de expiação? Você vai optar pelo evangelismo. O Brandura é o mais simples de todos, porém o benefício eu também acho ele muito pequeno. É o mais simples. Toda vez que você usar expiação em alguém, ele vai ter 3% de dano recebido. Mas eu acho o valor muito baixo.
Então, assim, as habilidades aqui que vão ter um ganho melhor para vocês vai ser o evangelismo ou couraça espiritual. Aí você escolhe, você quer aumento de cura? Pega evangelismo. Quer fontes de escudo a mais? Pega o couraça espiritual, mas vai substituir o enlevo. No caso do evangelismo, pelo menos, eu ainda teria o meu enlevo e teria o evangelismo, ou seja, 2 habilidades. No caso do couraça, você vai substituir o enlevo pelo couraça. Beleza, meus amigos. Agora que eu já expliquei as habilidades de classe, de especialização e fiz a recomendação dos melhores talentos, eu vou passar para a parte prática, lembrando a vocês que a parte prática de guias de cura e de tanque que eu faço são um pouco diferentes da parte prática de DPS, que eu só mostro a rotação das habilidades e beleza. Porque aqui eu poderia até entrar numa raid, por exemplo, e tentar dar um exemplo para vocês, só que não funcionaria muito bem, porque cada raid é uma raid, cada encontro é um encontro diferente, o grupo é diferente, as situações são diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou explicar quando e como você deve utilizar cada uma das suas habilidades de acordo com as situações. Então acredito que dessa forma a explicação fique melhor e dependendo da situação que você enfrentar na raid, você com essas explicações, você vai conseguir decidir o melhor momento e como utilizar as habilidades que você tem. Então, vou explicar cada uma delas e fazer a sugestão, beleza? A princípio, começou um grupo, seja lá para o que você for fazer. Use palavra de poder fortitude. É o nosso buff que aumenta em 5% vigor e dura 1 hora. Então, nunca esqueça de usar o buff no seu grupo. Ok. Vamos para as habilidades aqui de começo, então, de controle de grupo e autopreservação. Vamos começar pelas habilidades de autopreservação. Quais são elas? Também é incluído palavra de poder escudo, porque afinal você vai poder se autopreservar usando mitigação de dano em você próprio, né? Então, sempre que necessário, se você está levando dano, use palavra de poder escudo em você. A outra é o desvanecer. Quando que você vai usar o desvanecer? Quando um grupo de inimigos saírem do controle de ameaça do boss e for até você, então você vai utilizar essa habilidade para reduzir a ameaça, reduzir o alcance de ataques contra você, e isso vai dar tempo do tanque pegar os inimigos de volta ali gerando ameaça. E a próxima de autopreservação é o quê? Prece desesperada. Aumenta em 25% o máximo dos pontos de vida por 10 segundos e vai gerar uma cura equivalente para você nesse valor. Então, uma habilidade que você só pode utilizar em você mesmo e de autopreservação. É uma cura instantânea. Quando que você deve utilizar? Em momentos de desespero. Tá aí o nome de prece desesperada. Vale a pena você utilizar quando você tiver 90, 80, até 60% dos pontos de vida? Eu não recomendo, porque você consegue se curar, inclusive os outros curadores conseguem te curar, e ajudar você a recuperar uma boa quantidade de pontos de vida. Então você vai jogar essa habilidade fora. A recarga dela é de 1,5 minutos. Eu não usaria abaixo de 40% dos pontos de vida, porque aí já entra numa situação em que você está passando risco, uma situação problemática, ou então se você está levando dano consistente, não está diminuindo, o tanque não pega o agro dos inimigos em você, eu guardaria para esses momentos. Agora vamos para as habilidades de controle de grupo. Quais são elas? Nós temos o grito psíquico, que é basicamente uma habilidade que a gente vai utilizar um grito ali na área que a gente estiver e os inimigos em volta vão sofrer fear, ou seja, vão fugir amedrontados. Dano cancela o efeito, mas dá tempo de você usar o seu fear, sair correndo e o tanque pegar o agro de volta. Você pode fazer isso tanto para se salvar, quanto para salvar algum grupo de DPS. E nós temos o força rutilante. Causa um estouro de luz ao redor de um alvo aliado. Esse aqui você já pode escolher quem que você quer usar. Então, por exemplo, vamos supor que esse anjo espiritual aqui é o meu alvo. Eu posso usar nele, e usando nele, vai repelir todos os inimigos ao redor dele e reduzir em 70% a velocidade de movimento desses inimigos durante 3 segundos. Então, o grito psíquico é para você utilizar em você, na área que você está, né? Você pode ajudar outras pessoas, mas aí você vai ter que ir até lá. Já o força rutilante não. É um controle de grupo que vai reduzir a velocidade de movimento dos inimigos ao redor do alvo que você escolheu. Então, controle de grupo dessa forma. Agora vamos para habilidades aqui, que é para você auxiliar o seu grupo. Vamos lá. O palavra de poder escudo sempre vai estar nessas funções, porque você vai auxiliar o seu grupo protegendo eles, né? Não preciso falar, vocês já conhecem. E vamos para 3 habilidades aqui de auxílio. Quais são elas? Vou falar primeiro sobre a infusão de poder. Essa habilidade você pode utilizar para você e para outras pessoas. Ela vai aumentar a aceleração do alvo em 25% durante 20 segundos. Quando que eu vou usar essa habilidade? Eu recomendo nas seguintes situações. Para burst de dano, você utilizando ele, por exemplo, no seu melhor DPS, né?
recomendo dessa forma porque a explosão de dano dele vai ser maior. Mas, por exemplo, se já usaram distorção temporal, por exemplo, eu recomendo que você espere o efeito de distorção temporal passar e você utilize no próximo burst de dano dele. Mas aí é aquela coisa. Você conhece, você está prestando atenção tanto assim no que ele está fazendo? Eu acredito que não. Então, por exemplo, se você quiser ajudar o seu top DPS, passou o efeito de distorção temporal? Usa. Não tem distorção temporal? Usa. Isso é limitado às questões de dano que eu estou falando. Qual outro uso que você pode fazer? Para você mesmo se dar um burst de cura. Então, para você maximizar aí suas habilidades de cura, use em você. A recarga é de 2 minutos, então você pode usar com uma frequência até boa. Mas você pode utilizar ela também, guardar mais para momentos que você vê que o dano vai ser pesado, dano consistente, dado algum tipo de fase da luta. Qual seria a outra? Você potencializar as curas de outro integrante do seu grupo. Se você não é o top cura, você pode utilizar, por exemplo, no top curador do seu time. Nesses momentos que eu falei, de dano pesado, em que a exigência de cura vai ser maior. Então você pode ajudar outro curador, pode ajudar você próprio na cura e pode ajudar um DPS, por exemplo. Outra habilidade aqui é um talento, é o Pena Angelical. Essa habilidade aqui é de auxílio de movimentação. Então, assim, toda vez que você souber que tem alguma mecânica específica que as pessoas precisem de movimentação extra, use essa habilidade. E a outra é o Salto da Fé. Quando que a gente vai utilizar o Salto da Fé? Se você ver que algum integrante do seu grupo está mal posicionado, aonde ele está quase morrendo, ou por um acaso esse integrante está distraído, que acontece também, você pode usar essa habilidade para puxar ele até você, supondo que você está bem posicionado, né? Porque não adianta você estar numa posição ruim e puxar um alvo para sua posição ruim. Então, use dessa forma, para você auxiliar aí algum membro do seu grupo para salvar ele. Beleza, agora vamos para a habilidade de ressurreição em massa. Quando que a gente vai utilizar? Quando acabar uma luta e tem participantes do seu grupo mortos. Dá para ressuscitar em combate? Não. Então só dando uma pincelada. Ok. Quando que a gente vai utilizar controle mental, que é outra habilidade de controle de grupo aí que eu esqueci de falar? A gente vai utilizar quando a gente puder ajudar o grupo de alguma forma, separando algum mob, desde que a sua posição seja segura e ele não seja nem demoníaco, nem morto-vivo, nem mecânico. Então, se você souber de alguma mecânica específica aí que você possa ajudar o seu grupo, controle mental vai ser útil também. Ok. Vamos para as habilidades agora de dissipar, de tirar debuffs do seu grupo. Quais são? Purificar. A gente vai utilizar essa habilidade sempre que a gente vê que algum integrante do grupo está com algum debuff. É importante a gente sempre usar Dispel no nosso grupo. Isso pode salvar até de wipe, ou até mesmo para evitar que você sofra precisando realizar curas pesadas ao tempo todo. Tem debuffs que atrapalham muito, e se você dispela, melhor para você e para os outros curadores, menos trabalho. E a outra é o dissipar em massa. Esse dissipar vai fazer a mesma coisa, só que dentro de uma grande área de efeito. Tem uma recarga longa também, então é interessante que você utilize quando? Use o dissipação em massa quando você ver que várias e várias pessoas do seu grupo estão com debuffs ao mesmo tempo. Às vezes algum ataque do boss, etc., vai causar debuffs em massa, então espere esses momentos para você retirar dessa forma. Vamos agora para as habilidades de mitigação de dano. Quais são? Primeiro, obviamente, palavra de poder escudo. A gente vai utilizar sempre que possível, e em mais de um alvo também, sempre que possível. Mas o foco do seu palavra de poder escudo vai ser ou o tanque, de preferência, né, já que a gente quer manter ele vivo. Curadores, a gente também precisa. E a gente até vai usar em DPS, mas a gente vai dar prioridade no tanque e nos curadores. Mas, por exemplo, não tem nenhum curador levando dano. Você já usou palavra de poder escudo no tanque e tem ali um DPS que está passando por uma situação de dano, não custa nada, você vai usar a palavra de escudo nele, entendeu? Funciona dessa forma. É importante a gente sempre manter palavra de poder escudo, pelo menos em alguém, e isso a gente tem que manter. A gente não pode esquecer de usar. Temos palavra de poder barreira. Essa aqui é uma habilidade que não vale a pena a gente utilizar em momentos que não sejam necessários, porque a gente vai escolher uma área, vai reduzir em 25% o dano que todo mundo recebe ali durante 10 segundos. Então qual é o momento que a gente vai utilizar essa habilidade? Momentos que causam dano pesado ali em várias pessoas ao mesmo tempo. Então assim, se você está numa fase ali da luta contra o boss, que ele está causando dano consistente, picos de dano alto ali no seu grupo, né, em várias pessoas ao mesmo tempo estão levando dano, seleciona aquela área ali e você vai reduzir bastante o dano que eles levam, dá tempo de você curar os outros integrantes do grupo também, etc.
Então guarda para esse momento, porque a recarga é de 3 minutos. Se você utilizar antes disso e não for uma necessidade, quando chegar esse momento você vai precisar e não vai ter. Outra mitigação de dano, dessa vez individual. Supressão de dor. Reduz em 40% todo o dano recebido por um alvo aliado durante 8 segundos. Você pode lançar essa habilidade mesmo atordoado. Recarga alta, 3 minutos. Quando que eu vou utilizar? Também em momentos que você saiba ali, por exemplo, que o seu tanque, se for ele que esteja passando necessidade, né? Momentos que ele levou um pico de dano pesado e consistente ali. É o momento certo para você utilizar. Não desperdiça porque você vai precisar dessa habilidade e não vai ter. Então, se você ver ali que o tanque está passando, a vida dele está caindo muito rápido, 50, 40, 30, já usa logo e vai mantendo a vida dele com as suas curas. Se o tanque está bem, você está vendo que é o curador que está passando por essa situação, você vai usar no curador. Se você puder usar num DPS, você usa, mas a prioridade vai ser no caso dessa forma aí, né? Porque se o tanque morre, o grupo vai acabar morrendo. Se o curador morre também, então fica dessa forma a escolha. O importante é que você não utilize em alvos com 60%, 70% dos pontos de vida. A partir dos 40 já é viável, porque você pode acabar, dependendo do jogador, dependendo da classe, ele pode sofrer um pico de dano muito alto e morrer de forma quase que instantânea. A partir dos 40% para baixo já é viável você utilizar sim. A próxima mitigação vai ser o enlevo. O enlevo é aquela habilidade que vai potencializar ali o poder da sua palavra de poder escudo. Vai fazer absorver mais dano. Então, quando que eu vou utilizar essa habilidade aqui? Eu também recomendo em situações de dano pesado. São habilidades que é para você evitar que o seu grupo morra. Então você não vai desperdiçar com alvos com vida acima de 50%. Eu não recomendo. Então, por exemplo, até nesse combo aí que a gente falou de palavra de poder escudo, quer dizer, palavra de poder barreira, supressão de dor, você pode até fazer um combo dessas 3 habilidades juntas aqui se for muito desespero. Mas, de qualquer forma, o importante é que você não utilize também acima de 40% dos pontos de vida ali. Essa é uma habilidade que ela é para ser usada individualmente, mas você pode usar em vários ao mesmo tempo, porque o palavra de poder escudo é instantâneo, não tem cast. Então, durante 8 segundos, com o enlevo você vai usar escudos com 200% a mais de absorção. Então, de novo, quando que eu vou utilizar? Quando o grupo estiver sofrendo quantidades pesadas de dano, a vida esteja abaixo de 50%. Abaixo de 50% já é viável você utilizar, porque você vai prevenir que os alvos do seu grupo morram, né? Então, acima disso eu não recomendo. É mais para momentos de dano, aquelas fases da luta que o dano é pesado, as pessoas estão com risco de morte, a vida está descendo bastante. Então, utilize dessa forma. O bom desse talento é que você pode, dessa habilidade, é que o seu escudo pode ser lançado rapidamente em até 7 alvos, por exemplo, que estejam precisando. Agora vamos para as habilidades de cura em área. Tem uma habilidade passiva, que é a expiação, que vai causar cura em área, e tem 2 específicas que são de cura em área. Quais são as habilidades de cura em área específicas aqui? Palavra de poder resplendor. Você vai escolher um alvo e vai curar ele e até 4 aliados feridos em um raio de 30 metros. É uma boa área. Além dessa cura, você vai aplicar expiação com 60% da duração nesses 5 alvos. Então, uma boa habilidade de dano em área. Quando que eu vou utilizar? Quando você ver que o seu grupo está levando dano em área e você quer curar eles também passivamente. Por quê? Quando você aplica expiação, sempre que você causar dano a um inimigo, esses alvos do resplendor vão ser curados. É muito importante você usar esse palavra de poder resplendor para você espalhar as suas curas. Mas, por exemplo, eu preciso usar se quem está tomando dano diretamente é basicamente só o tanque? Não. Mas se você ver que outras pessoas estão perdendo vida, por exemplo, perto do tanque sempre vai ter o quê? Jogadores de dano corpo a corpo. Então, se você usa no tanque, a partir do momento que os outros jogadores ali estão levando uma certa quantidade de dano, é viável, porque você vai curar o tanque e os melees ali que estão perto deles. Então, é uma habilidade que você vai usar constantemente? A não ser que realmente só o tanque esteja levando dano. Aí eu não recomendo. Qual a segunda habilidade que a gente tem? É o Halo. O Halo é essa habilidade que vai criar aqui um anel de energia que vai se expandindo e vai causar dano a inimigos dentro dessa área de 30 metros, e também vai curar aliados em uma quantidade de pontos de vida, só que ela vai ser reduzida acima de 6 alvos. Então, quando que eu vou usar essa habilidade aqui? De novo, tá vendo que o seu grupo está levando dano em área constantemente? Você vai utilizar essa habilidade aqui também a cada 40 segundos, que é a recarga.
Mas o interessante é que você chegue perto de pelo menos 6 alvos ali que você viu que está levando dano, para você curar. Se for acima disso, esse que é o problema. Se for acima disso, a cura vai ser reduzida. Então, se você se posicionar de forma viável, você consegue curar aí pelo menos de 6 para baixo, sem reduzir a eficácia. Mas ainda assim, você não precisa se preocupar muito com isso também não, porque tem outros curadores na raid, então mesmo que ela reduza um pouco a cura dela, as outras pessoas também vão estar curando. Então, o importante é que você esteja bem posicionado para curar pelo menos 6 pessoas. Então, se eu precisar, você anda um pouquinho e usa o Halo, né? Então, situações que o grupo está levando dano em área, use o Halo também em conjunto ali com Palavra de Poder Resplendor. Você pode utilizar em conjunto que não tem problema nenhum. Agora vamos para a questão do expiação, que é o que eu falei que é a terceira cura em área passiva. Toda vez que a gente tem expiação em vários alvos, a gente vai causar dano no boss, por exemplo, e eles vão ser passivamente curados. Então, quanto mais alvos com expiação, maior vai ser a sua cura em área. No caso de disciplina, é necessário que você cause dano aos inimigos, né? Diferente do sagrado. Então, eu ainda vou chegar nessa parte do dano. Agora eu vou falar sobre as curas diretas que a gente tem. As curas diretas são duas. A gente tem a cura direta através da penitência e tem a cura direta através da recomposição das sombras. A que mais vai curar diretamente sem nenhum tipo de punição é o penitência. A cura é muito pesada individualmente falando e você pode lançar em movimento, o que é muito bom pra gente. Então dá pra você andar, correr, pintar, o que você precisar fazer e você vai curar uma grande quantidade de pontos de vida. A segunda recomposição sombria tem um tempo de lançamento, mas é curto. Cura também uma quantidade grande de pontos de vida, tem um custo de mana um pouco elevado e tem o seguinte efeito secundário. Você cura uma grande quantidade de pontos de vida, mas o alvo vai ficar recebendo dano sobre tempo, dividido a cada 1 segundo, até que ele tenha recebido uma quantidade aí de dano grande também. Esse efeito ele some quando vocês saem de combate, ou até que ele receba essa quantidade de total aí acumulada. Porém, toda vez que a gente utilizar recomposição sobre um alvo, usa o Palavra de Poder Escudo para a gente quebrar um pouco desse dano sobre tempo. Então tem como mitigar de qualquer forma esse efeito. Mas é uma habilidade boa para curar individualmente também. Beleza. Agora eu vou falar sobre uma última habilidade que interfere no aumento de cura através da expiação, que é o evangelismo. Quando que a gente vai utilizar o evangelismo? A gente pode guardar essa habilidade para momentos em que o dano em área está mais pesado. Por quê? O interessante aqui, se você está em uma luta e está levando dano em área com frequência e dano pesado, por exemplo, é que a gente utilize o Palavra de Poder Resplendor pelo menos em 2 grupos um pouco mais afastados para a gente fazer o quê? Espalhar o máximo de expiação possível. Dessa forma, usando o Palavra de Poder Resplendor, a gente consegue fazer com que 5 pessoas próximas recebam expiação. Então, se a gente juntar em um grupinho 5 e no outro grupinho 5, um pouco mais afastados, a gente vai ter 10 efeitos de expiação no alvo. A partir disso, a gente tem que causar dano pesado no boss para a gente curar passivamente esses alvos. Só que, como o Palavra de Poder Resplendor ele ativa a expiação com 60% da duração normal, eles não vão ficar com 15 segundos ali de cura nesse meio tempo, eles vão ficar mais ou menos com uns 8. Então o que é interessante? A gente usou o Palavra de Poder Resplendor nesses 2 grupinhos ali, a gente já utiliza o evangelismo. Por quê? Porque a gente vai a gente vai estender a duração em 6 segundos. A partir daí a gente causa dano pesado no boss e a gente vai realizar uma cura em área muito poderosa. Depois disso a gente complementa com Halo e etc. Mas o importante é que para a gente usar o evangelismo, a gente tenha bastante expiação nos alvos, né? Para a gente poder ter um efeito melhor. Quanto mais alvos com expiação, melhor vai ser o efeito do seu evangelismo. Então, utilize dessa forma. Agora eu vou explicar as habilidades de dano. Eu deixei por último, porque eu vou falar uma rotaçãozinha básica que a gente vai ter. E tenha em mente o seguinte: se você está jogando de disciplina, você precisa bater. E você precisa causar uma quantidade pesada de dano. Então o que a gente vai fazer? A gente utilizou expiação no máximo de alvos possíveis, dependendo da situação, etc. Chegou a vez da gente causar dano. Aqui eu vou levantar um outro ponto também. Pô, beleza, eu já sei que eu preciso causar dano para curar passivamente através da expiação, mas eu vi que eu tenho curas poderosas aqui que não são necessárias que eu bata. Então por que eu vou trocar uma cura direta, por exemplo, pela cura passiva da expiação?
Vamos lá, é uma boa pergunta. E o que vai fazer... O caso que você vai substituir, às vezes, um dano por uma cura é o seguinte. O expiação vai servir mais para você economizar mana, curar de forma muito boa e de forma passiva, né? Sem requerer muito gerenciamento. Esse tipo de cura, ele é mais viável, por exemplo, quando o seu alvo ele não está passando por uma necessidade muito específica, por exemplo, quase morrendo. Quando o alvo estiver passando precisando de uma cura direta, uma cura maior e direta, é óbvio que você vai parar de bater e vai focar nas suas curas diretas, que vão ser o quê? Penitência, que cura muito, e Recomposição Sombria, que cura muito em conjunto com o escudo para reduzir o dano sobre tempo. Você vai fazer dessa forma. Mas, por exemplo, se ele está elevando dano leve a moderado, é melhor que você cure ele passivamente. A questão da expiação do escudo você sempre vai manter no tanque, então ele sempre vai receber cura passiva de você, a cada 15 segundos, no caso. Então a escolha entre suas curas direta ou a cura através da expiação vai ser dessa forma. O seu alvo, seja o tanque ou outra pessoa do grupo, tá levando dano moderado a pesado, tá correndo risco, para de bater um pouco e vai curar ele com Recomposição Sombria e Penitência. Se não é o caso, vale mais a pena você curar passivamente através da expiação. Agora vamos aqui para a rotação de dano com as habilidades que a gente pegou, incluindo os talentos. O que a gente vai fazer? A primeira habilidade que a gente vai usar para bater vai ser o Cisma. Por quê? É um talento que aumenta em 25% o nosso dano mágico contra aquele alvo. Então assim, o alvo aqui seria o boss no caso aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Esse aqui vai ser o boss. Então a gente vai começar o dano com Cisma. Depois que a gente causar o dano com Cisma, a gente já vai usar Palavra de Poder Consolo, Palavra Sombria Dor, Impacto Mental, o Punição... aqui tem um outro detalhe, ó. Toda vez que Palavra Sombria Dor causar dano, tem chance de procar essa passiva Poder do Lado Escuro. Ela vai potencializar o dano da nossa penitência. Sempre que procar, usa, beleza? Então só voltando aqui. A gente vai usar o Cisma, Consolo, Palavra Sombria Dor, Impacto Mental. Se for uma necessidade, a gente já chama o Cria da Luz, né, com o nosso Demônio Ajudante. E a gente vai usar aqui o Punição na maioria dos casos, para ficar causando dano sagrado. Então na questão agora da rotação de dano, a gente vai fazer do seguinte. Primeiramente, qual a importância da gente usar o dano, a rotação de dano aqui em conjunto com a expiação? Se a gente vê que a expiação acabou, primeiro a gente tem que renovar a duração dela, porque senão o dano que a gente está causando não vai estar fazendo combo com o combo direito, né? Então vamos supor aqui, ó. Finge que tem um grupo de aliados aqui próximos. Eu usei Palavra de Poder Resplendor para usar a expiação deles. Tá rolando ali. Eu vou usar Cisma, Palavra de Poder Consolo, Palavra de Poder... Palavra de Sombria Dor, Impacto Mental. Ali acabou. Eu vou renovar porque parei de curar. Mas enquanto eu voltar aqui, ó, eu uso Penitência. Sempre que procar isso aqui eu vou usar Penitência. Vou usar o Palavra Consolo de novo. O negócio é que eu preciso prestar atenção aqui no efeito de expiação no alvo. Então assim, a rotação de dano vai ser de qualquer forma Cisma. A rotação de dano vai ser de qualquer forma Cisma, Consolo, Palavra Sombria Dor, Impacto Mental. Se for uma necessidade, usa seu Demônio de Sombras Ajudante, que no meu caso é Cria da Luz, e usa o Penitência. Mas o que você precisa prestar atenção é o seguinte: apesar da rotação de dano ser essa, incluindo aqui também a Punição, se você algum alvo ainda tiver com expiação até você acabar de fazer isso tudo, você pode complementar a sua rotação de dano com Punição sim. Mas se voltou outras habilidades, acaba sendo... você pode utilizar outras. Porque, por exemplo, o Palavra Sombria Dor, 16 segundos de recarga. Aqui são 14. O importante é que você faça a sua rotação de dano enquanto estiver ativo o efeito de expiação. Se acabou o efeito de expiação, ativa novamente. No caso de Palavra de Poder Escudo, ainda é melhor porque, por exemplo, ó, 15 segundos. Durante 15 segundos eu posso usar minhas habilidades aqui de dano. Finge que eu usei aqui o Cria da Luz. E ó, ainda tem um restinho aqui de expiação, mas aí eu renovo. Aí eu vou voltar o quê? Com as habilidades de dano que eu tenho, que é Punição, renova a palavra, um consolo, e por aí vai. A rotação de dano vai ser sobre essas habilidades. A rotação de dano vai ser sobre essas habilidades aqui. E o importante que você precisa saber é, use o Cisma primeiro. Essa habilidade aqui eu não vou falar não porque é uma racial minha, então tipo, nem todo mundo vai ter. Então, sempre que procar também o seu Palavra de Poder Lado Escuro, você vai utilizar. E aí tem duas opções. Você pode utilizar para causar dano e curar passivamente através da sua expiação, ou você pode curar mais ainda individualmente. Então, só relembrando, de todas essas informações que eu passei,
o que vai fazer você escolher entre habilidades de cura direta ou cura indireta através de dano vai ser a necessidade. Se o alvo da sua cura está passando por picos de dano altíssimos e você precisa salvar ele mais do que ficar causando dano, você vai optar por penitência, escudo e recomposição sombria. Agora, para você causar cura em área e em situações que o pico de dano ainda não está tão alto, mas é dano de área consistente, é mais vantagem você curar em área através da expiação e em conjunto com o evangelismo no caso de dano alto em área e consistente também, que aí você aumenta, no caso, a duração da sua expiação nos alvos, né? Lembrando que eu falei que o ideal seria você usar em 2 grupos distintos para você poder pegar o máximo de pessoas possíveis, né? Dá para você, se você conseguir gerenciar bem, você consegue manter 10 expiações ao mesmo tempo e usar o evangelismo para estender a duração em 6 segundos, né? Então, no total, um grupo vai ficar com uns 14 segundos e o outro um pouco menos. Aí você continua batendo bastante no boss, que você vai receber e fazer também essa cura passiva através da expiação, baseado no dano que você causa. Então, a única diferença vai ser essa. Se você vai escolher causar dano, se você vai escolher curar passivamente ou se você vai querer curar de forma direta. A necessidade é que vai explicar isso. Porém, a princípio, sempre no começo dos encontros, vai valer mais a pena você curar passivamente através da expiação e você vai realizar cura e vai ajudar o seu grupo causando dano também. Mas é isso, eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter sido didático, espero que eu tenha tirado as dúvidas e tenha explicado bem para vocês. Se ficou ainda alguma dúvida, algum questionamento, algo que eu tenha esquecido aqui de abordar, pode deixar a dúvida nos comentários que eu vou responder e ajudar vocês, ou se preferirem um contato direto, é só me mandar um direct no Instagram pelo @aranhaversos. Obrigado por quem ficou até aqui e um abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!